A palavra de Deus, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12, fala de presos da esperança. Uma certa vez li sobre isto, um sermão de Spurgeon, e dizia também, ele tratava também dessa questão. E eu passei a refletir sobre o texto que diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Pensar sobre presos da esperança. Entendemos com isso que o estado mental de quem está preso já não é agradável. Mas quando, e no quanto maior, a angústia da prisão, e seja qual for, houver a esperança de um dia melhor, isto vai trazer a todos nós, a quem está preso, um alívio e paz. Porque o sossego na esperança do amanhã dar a todos nós a paz em saber que um dia iremos desfrutar novamente da liberdade. Numa prisão somos arrastados a sentir dores da alma, mais do que as dores físicas. Numa prisão derramamos lágrimas. Assim também, acredito, que acontece com aqueles que estão presos em seu estado de vida espiritual, de distanciamento de Deus. Quanto maior e terrível a prisão espiritual em que o homem e a mulher se encontram, pior é o seu estado em seu conflito, em suas dores por causa desses conflitos, em suas lágrimas de choro por conta de seu estado de prisão. Mas o texto fala, em Zacarias, que o povo que estava cativo, ele recebeu de Deus o livramento. Eu penso nas condições de tristeza deste indivíduo quando lemos no texto, onde diz que eles eram cativos da cova onde não havia água. É evidente que eu quero generalizar e não somente falar em termos da prisão quando nos encontramos, às vezes, entre quatro paredes, por detrás das grades. Mas em todos os sentidos, aqueles que estão presos por conta das drogas, aqueles que estão presos por conta do sexo, aqueles que estão presos por conta da mentira, aqueles que estão presos por conta do egoísmo, por conta da vaidade, por conta do medo, por conta da raiva, do ódio. De alguma forma, por algum motivo, aqueles que estão presos, cativos, em uma cova, em uma prisão, em uma caverna, e ele diz, sem água. Água significa vida. E não somente no estado de prisão eles estavam sem nenhuma possibilidade de vida, de sobrevivência. Assim são muitos, em cada qual em seu estado de prisão. E diz o texto em Zacarias 9, que o Senhor, ele olhou para esses indivíduos em suas condições humanas de falta de liberdade. Eles estavam destinados ao esquecimento, eles estavam aprisionados numa cova, eles viviam sem perspectiva nenhuma de vida. E Deus olhou para cada um deles
Assim acontece conosco também, irmãos. Assim acontece comigo, com você, com todos nós, quando às vezes destinados estamos ao esquecimento, presos em nossas fantasias, presos em nossos sonhos, presos em nossos pesadelos. Às vezes estamos tão aprisionados numa cova, numa caverna, que não conseguimos enxergar nem a nós mesmos. E eles, nós, quando estamos tão aprisionados assim, é de tamanho terror a nossa vida que não temos, não sentimos, não vemos nenhuma perspectiva de vida ao amanhã. A palavra em 2 Pedro 2:26 diz assim: de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Imagina aqueles indivíduos que Deus olhou e, observando o estado deles, decidiu libertar o seu povo. Agora imagina você em sua prisão, seja qual for. Quem sou eu para te julgar? Mas você sabe o que te aprisiona. E Deus olha e observa você, e Ele sabe o quanto você necessita ser liberto. Porque aquilo por qual você está subjugado, a isto você é escravo, diz 2 Pedro 2:26, corroborando com o texto base de Zacarias. É certo que quando estamos desprovidos de conforto e agrado, é evidente, numa prisão, este conforto talvez seja por causa do pecado, não só por causa das 4 paredes que nos prendem, e vai gerar em mim, em você, em todos nós, quando nos sentirmos escravizados por alguma situação de vida, por algum estado de vida, vai nos trazer, nos fará viver e vivenciar, digamos, uma ansiedade por liberdade a um amanhã melhor. Deus olhou tudo isto na vida do seu povo e com certeza olha tudo isto na tua vida também. Ele te observa no cativo, na prisão da tua vida. Mas quando falamos de presos da esperança, o texto também fala e deixa claro que o Senhor os tirou os cativos, bem direto, tirou os cativos da prisão, de suas cavernas, da escuridão que lhe atormentava, do não poder perceber nem a si próprio, não ter nenhuma perspectiva. Deus os tirou, diz o texto. Deus os tirou, diz o texto. E aí é preciso pensar a causa da liberdade. É preciso pensar a causa de que Deus tirou você, pode tirar você também, como tirou o povo de Israel, o seu povo deste cativo. Deus, na sua onisciência, que observa você como observou o seu povo, Ele conhece e escuta as lamentações, irmãos. Será que as nossas lamentações têm sido tão terríveis, tão chorosas, tão sofridas a chegar até o trono de Deus? Será que temos clamado o suficiente por nosso livramento? Aquele povo clamava. Por isso que eles eram presos da esperança. Sabe? Deus, em seu direito e poder, libertou aquele povo que sofria e direcionava a ele o seu clamor, o seu pedido por libertação. Muitas vezes não temos feito isto. E ficamos tão revoltados e nos sentimos tão acuados que nem sequer paira sobre a nossa mente algum tipo de pensamento em dizer: olha, de Deus poderá vir a libertação. E às vezes até nós mesmos procuramos por nossa própria conta
essa liberdade e não percebemos que Deus, em seu poder e onisciência que nos observa, e poder, onipotência que age sem barreiras, sem limitações, Ele quer e pode te libertar, como libertou aquele povo, presos da esperança. Não existe cadeia que impeça, que resista à força libertadora do Senhor. Então não existe vício que seja tão poderoso a te escravizar por toda uma vida. Não existe estado de pecado, não existe estado de tormento, não existe angústia, não existe dor suficiente que te consiga aprisionar por toda uma vida. Porque Deus, Ele tem o poder e nada o resiste. Deus é aquele, irmãos, que livra os seus servos, como fez com Davi, e Davi diz isto em 1 Samuel 17, versículo 37, quando ia enfrentar Golias, ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Qual o gigante na tua vida? Qual o filisteu na tua vida? Qual o dominador na tua vida? O que te atormenta tanto a ponto de você se sentir tão escravo, tão vencido? O quê? O quê? Davi acreditava que aquele indivíduo, aquele gigante, o filisteu, não seria tão forte a oprimir o povo de Israel, tampouco a ele próprio, porque um dia o Senhor que o livrara das garras do leão e do urso, também os livraria da garra, das mãos, da força opressora daquele filisteu. Às vezes, sabe, irmãos, não pensamos nas ações de Deus sobre nossa vida, de quantas e quantas vezes Deus tem agido com misericórdia, poder, graça sobre a nossa vida. E no primeiro Golias que aparece, no primeiro gigante que aparece, no primeiro filisteu que aparece à nossa frente, recuamos. É preciso acreditar que o Senhor, e confiar que o Senhor tira você, como tirou o povo de Israel do cativo, da escuridão da caverna, sabe, da cova. Ele pode tirar hoje. Mas é preciso acreditar. É preciso confiar como Davi confiou. É preciso esperar como aquele povo esperou. Quando acreditamos desta forma, esperamos desta forma, como presos da esperança, e apresentado a todos nós um caminho onde Deus diz: voltai à fortaleza, ó povos da esperança, ó presos da esperança. Se você que foi liberto por Deus, ou se você quer ser liberto por Deus e busca por essa libertação, se você crer que de fato o Senhor pode te libertar, quando você se sentir liberto, volta à fortaleza e nunca mais dela se aparte, para que não seja novamente preso e escravizado. Que o Senhor faça na tua vida muito mais do que uma libertação, mas cause em você o desejo de permanecer sempre livre, firmado na esperança de um dia melhor. Que Deus te abençoe. Amém.